Olá, meu nome é Eric Chino e essa é a regravação do webinar de novidades do ClickSense junho 2018. Nós vamos apresentar principalmente as novidades do ClickSense versão de junho, que foi lançado no dia 26. Além disso, nós vamos apresentar algumas das novidades da versão de abril de 2018, além do funcionamento geral da ferramenta. Assim, caso alguém não conheça nada do ClickSense, não se preocupe, pois a apresentação oferecerá uma visão geral da plataforma. Assim, passaremos por 3 itens: visão geral da Click, as novidades do ClickSense e demais novidades da plataforma. Bom, então, como eu disse, meu nome é Eric Chino, eu sou arquiteto de soluções na Nórdica, tenho mais de 9 anos de experiência já com a plataforma Click. Comecei com o ClickView 8.5 e tenho acompanhado todo o desenvolvimento dos produtos, e hoje trabalho com projetos em ClickView, ClickSense e Alteryx, e vocês têm aqui os meus contatos. Então, qual é a situação da Click hoje, né? A Click continua avançando e se expandindo e se desenvolvendo bastante, com uma taxa de retenção bastante alta, então isso prova o valor da ferramenta e o valor que isso tem trazido para os clientes que a utilizam. Nós já temos mais de 48 mil clientes pelo mundo, sendo mais de 3.800 clientes novos em 2017. Uma comunidade, de desenvolvedores e usuários bastante ativa, com mais de 25 mil pessoas, mais de 700 milhões de dólares de receita em 2017 e muitas alterações aí em sua cúpula, incluindo o CEO, e essas mudanças também se refletem então no produto e no seu roadmap. A Click tem uma posição de liderança nesse segmento, e aí a gente está mostrando o que seriam os principais segmentos e como a Click está presente nas principais empresas: varejo, farmacêuticas, biotecnologia, tecnologia e manufatura, bancos de investimento, bancos de varejo e seguradoras. Hoje nós vamos apresentar principalmente o ClickSense, mas é importante nos lembrarmos de toda a plataforma da Click e como ela atende os mais diversos casos de uso. Então nós temos o self-service, onde o usuário pode por ele mesmo construir novas análises. Análises guiadas, onde as análises são entregues para os usuários, então eles podem seguir com o dia a dia deles tomando decisões. O ClickSense incorporado em páginas web e aplicações. A criação de dashboards e a entrega disso na forma de relatórios estáticos e o uso também com bastante mobilidade nos smartphones e tablets. Tudo isso em cima de uma plataforma tecnológica, com diversos produtos como ClickSense, ClickView, GeoAnalytics, AnyPrinting, além de desenvolvimentos customizados. E nós temos também tudo isso em cima de uma plataforma analítica e isso em cima do motor associativo do Click, aí já bem tradicional no mercado. Tudo isso em cima de todos os dados que fazem parte aí do portfólio das empresas. Além disso, a Click também oferece um conjunto de dados como serviço, o Click Data Market. É importante que a gente olhe para o entendimento da Click e também da Nórdica do mercado, e isso vai desenhar então toda essa nova solução e os próximos avanços que nós temos previstos na ferramenta. Então, toda a economia analítica ela é baseada nesse tripé, nesses pilares. Então, nós temos os dados, que são a base de todo esse movimento da economia analítica. Nós temos o Analytics, que são as ferramentas, métodos e técnicas de transformação de dados em insights. E o insight é o entendimento, a descoberta, a percepção. O insight é a habilidade de ter um claro, profundo e às vezes repentino entendimento de um problema ou de uma situação muitas vezes complexa. Então são os insights que impulsionam as ações, que transformam o negócio e geram valor. Então, esses são os nossos pilares e a gente vai olhar então para as novidades do ClickSense de junho. Agora nós estamos no ClickSense Hub, uma página web nesse servidor de ClickSense, e aqui eu tenho todos os aplicativos que estão em desenvolvimento ou que foram distribuídos, entregues, publicados para mim. A gente vai navegar nessa aplicação de uma empresa de bens de consumo, de atuação global, para entender um pouco das novidades do ClickSense em relação à navegação e colaboração.
Então agora eu estou olhando especificamente para esse indicador de lead time, o tempo de entrega, tempo de atendimento, tempo de ciclo, né? E vejo que uma série de produtos estão acima do meu nível recomendado, do meu nível esperado de atendimento. E com isso eu vou ficar preocupado especificamente com os produtos perecíveis. Então vou usar a pesquisa inteligente para procurar esses produtos aqui dentro do meu modelo, dentro da minha análise. Então, eu pesquiso por high, nesse modelo que tem os dados em inglês. Então, eu estou olhando para os produtos altamente perecíveis. O ClickSense me trouxe aqui em cima visualizações, gráficos, tabelas, caixas de texto que tenham esse termo high, e aqui embaixo campos que tenham essa palavra, esses termos. Então, eu vou usar Perishable Level, né? E agora eu estou olhando só para as 4 categorias de produto que são os produtos perecíveis. Todas as análises foram atualizadas automaticamente. E vamos olhar principalmente agora para os níveis de estoque. Então agora que eu olho para os níveis de estoque, quantidade de produtos e custos, né, eu vejo que nessas 4 categorias já tem um efeito interessante, né? Então os frutos do mar, que é a menor categoria em termos da quantidade de produtos em estoque, tem o maior custo. Né? Isso aqui é interessante. E aqui eu já vejo também essa nova forma de visualização. Então aqui eu tenho o grupo de produtos, cada um desses formando uma dessas faixas do gráfico, e aqui dentro, né, o drill do que é cada um dos produtos dentro dessa categoria. E aqui o ClickSense aplicou um efeito que a gente chama de jitter, ou de ruído. Então, um pouquinho de deslocamento que ele aplica em cada uma dessas bolhas aqui na vertical facilita e muito a minha visualização. Então, olhei para os níveis de atendimento, fiquei preocupado com os perecíveis, agora eu percebo que eu tenho diferenças entre quantidades e custos e quero entender isso melhor, quero entender isso de forma global na minha empresa. Eu vou tirar o filtro de perecíveis, estou olhando para todas as categorias, são muitas, vamos olhar só para as 10 maiores, então aplico aqui um filtro no eixo. Então, vou desde enlatados até os produtos de beleza, mas eu vejo ainda, né, nessa visualização que eu tenho produtos, alguns produtos outlier, né, dentro dessa quantidade em estoque, alguns produtos ficam fora da quantidade média da sua categoria. Então, vou usar um novo filtro para aplicar uma seleção e eliminar esses outliers. E aqui é um conceito interessante em que eu estou usando os gráficos não só para visualização, mas também para uma forma de exploração dessa informação. Então, vocês veem que eu apliquei um laço, eliminei todos os outliers, né, e alguns resultados mudaram bastante. Então, os produtos de beleza, que eram a 10ª categoria com mais produtos, agora se tornou só a 3ª. Olha que interessante. Então aqui vem bastante da questão de descoberta. Vou fazendo perguntas à minha aplicação e entendendo melhor esse resultado. Então eu estou olhando para as 10 categorias de produto, sem os outliers, e consigo ver margens globalmente, a receita globalmente, além das linhas de tendência. Vocês veem que essa aplicação foi feita para mim, ela é bastante útil, mas eu quero tornar a minha análise ainda mais eficiente. Então, como eu tenho permissões para isso dentro da governança da empresa, eu vou criar uma nova tela de análise aqui dentro da minha necessidade do dia a dia, uma análise de estoques. E aqui vou mostrar um pouquinho mais das novidades do ClickSense. Então, uma delas é que a gente sempre constrói os objetos em torno de uma grade. A gente pode ajustar agora esse tamanho de grade para trabalhar com mais detalhe, aproveitar melhor o espaço. E agora eu consigo fazer isso não só numa tela em branco, mas na tela também já com alguns elementos. Eu consigo entrar aqui e alterar esse espaçamento. E eu vou usar a biblioteca de itens mestres, que foi criada para mim pelo time de desenvolvimento, para facilitar a minha construção. Eu estou simplesmente reaproveitando os gráficos que já foram construídos. Eu venho e arrasto eles para cá. Também posso criar minhas próprias análises. Eu vou mostrar isso daqui a alguns instantes. Então selecionei agora custo de estoque, quantidade de itens em estoque e tenho a rentabilidade das lojas pelo mundo, né, tudo isso rapidamente. Mais uma novidade do ClickSense é que eu consigo estender a pasta. Então aproveitei esse trecho para colocar aqui 3 gráficos, mas eu posso colocar mais que isso ativando a rolagem de tela.
Então ativo a rolagem e vou arrastar para cá uma tabela. Tá? Então esse aqui é um recurso que era bem esperado por todos que desenvolvem e usam ClickSense, e agora ele já está disponível. Tá? Então agora eu tenho uma tela de análise em que eu posso ter uma área de rolagem. E eu tenho tudo isso no ClickSense sem perder o recurso da responsividade. Então, se eu tenho uma tela com um formato diferente, uma área diferente, o ClickSense continua tomando a decisão da melhor visualização para esse espaço disponível. Né? Então, se eu estou num tablet ou num smartphone, o ClickSense sempre vai cuidar para que a visualização seja a melhor possível em cada caso. Vamos falar agora também um pouco do processo de colaboração, né? Então vocês viram que eu parti de uma série de análises prontas, criei uma nova análise de estoques e agora eu quero compartilhar esse resultado com o meu time. Então, porque eu tenho as permissões para isso, né, de acordo com a governança, eu clico com o botão direito e publico esse conteúdo para os demais usuários. Então agora eu tenho uma nova área de pastas publicadas pelos usuários, publicada por mim. Tá? E também consigo agora, de acordo com as permissões, aprovar, e então essa tela, essa nova análise, ela é incorporada nas análises de base, né, nas pastas de base que fazem parte desse aplicativo. Tá? E posso seguir também o caminho inverso. Desaprovar uma tela, ela volta para o conjunto de telas publicadas, e aí cancelar a publicação, e essa tela volta para as telas de análise. Então são mais recursos de colaboração, né, permitindo e enriquecendo aqui o self-service dentro do ClickSense. Agora, como uma próxima etapa, eu vou mostrar também como é o processo de construção de novas análises no ClickSense Enterprise. Então, estou aqui no Hub, voltei para a minha área de trabalho, onde eu posso visualizar os aplicativos que estão em desenvolvimento comigo e posso criar novos também. E aqui, um outro recurso interessante que a gente tem agora é o de acessibilidade através de atalhos do teclado. Então, se eu clico Ctrl Shift L, por exemplo, tem uma visualização na forma de lista, Ctrl G tem uma visualização de grade, e outros atalhos como Alt N para a criação de novos aplicativos, além da navegação com Tab e também as setas de teclado. Tá? Então, vamos passar para a criação de aplicativos. Essa aqui de junho de 2018. Começar com o aplicativo em branco para essa demonstração. E logo na primeira etapa, como o aplicativo está em branco, o ClickSense me pede a origem dos dados. Então vou adicionar dados aqui e ele me mostra uma série de conectores, uma série de origens que eu posso usar para essa informação. Então eu tenho tanto bancos tradicionais como Oracle, SQL Server, como os bancos mais modernos, em torno de Big Data principalmente, né, MongoDB, BigQuery e assim por diante. Para essa demonstração vou pegar um modelo bem simples a partir de uma planilha, apontar para aqui para os dados de venda, e vocês veem que o ClickSense já identificou essa tabela, tá, como a minha origem de dados. E aqui eu tenho esse recurso de filtros, que também é uma novidade. Eu posso restringir os dados que vão vir do meu modelo. Então eu vou escolher código de produto, só se o código for maior que 0. Isso aqui significa que o produto está bem cadastrado. E vou carregar esses dados. Agora o ClickSense está não apenas carregando esses dados, mas também preparando uma série de análises. A gente vai ver o resultado desse processo em alguns segundos. Então agora o ClickSense carregou toda essa informação e a gente vai ver o recurso que eu considero o mais interessante do ClickSense dessa versão de junho, que é o motor de insights. Então, primeiro o clique carregou as informações, você vê que ele já reconheceu cidades, países, né, como informações geográficas, data de pedido e data de atualização como data e gerou calendários. E agora a gente vai olhar para os insights, que são então as sugestões a partir desse novo motor da Click. Então aqui a gente está falando do motor cognitivo, tá, que usa a inteligência artificial, a aprendizagem de máquina, para olhar para o meu dado e sugerir
análises relevantes. Então ele sugeriu 11 análises, simplesmente porque eu trouxe uma tabela para ele. Então, como receita por país, custo de vendas por pedido, e num clique eu mando essas análises para a tela. Tá? Então, isso aqui foi a recomendação inicial do motor cognitivo, 11 análises, e aqui eu consigo também direcionar esse motor de acordo com a minha necessidade de análise. Então, embora essas análises sejam relevantes, eu quero olhar mais para o lucro bruto e para os países, né? Porque esse é o meu escopo, essa é a minha necessidade de hoje. Então, agora que eu disse lucro bruto e país, o motor foi direcionado para esses campos e ele me sugere então o lucro bruto por país, que ele reconheceu automaticamente, eu mando isso para a tela, e o lucro por país com uma curva acumulada de 0 a 100%. E mando isso aqui para a tela também. Agora que eu fecho o motor de Insights, eu já tenho a minha primeira tela com os dados carregados da planilha, né, e sem nenhuma codificação, já tenho uma série de análises bem relevantes. Eu vou continuar nesse processo agora carregando mais dados para o modelo, que eu comecei com uma tabela de venda simples, agora eu quero um pouco mais. Então eu vou trazer agora a categoria de produto, funcionários, escritórios, produtos, fornecedores, territórios. Vou trazer todas essas tabelas de uma só vez. Agora que eu faço isso, cada uma das tabelas vem como uma dessas bolhas, cada um desses círculos, e eu vou definir então qual é o relacionamento entre essas tabelas. De categoria, eu vejo que a categoria se relaciona bem com a tabela de produtos, já tem uma indicação aqui desse preenchimento, e a cor verde me mostra que esse relacionamento é bem forte. É a qualidade do dado que o Qlik fez por olhar para o conteúdo de cada um desses campos. Se preciso, eu posso alterar esse tipo de relacionamento, pegar uma outra sugestão ou definir os campos que fazem parte desse relacionamento um a um, mais de um campo inclusive. E agora que eu tenho esse modelo, né, eu posso continuar aceitando todas as melhores sugestões do Qlik para essa informação. E assim eu crio meu modelo de dados. Além de simplesmente trazer, filtrar e relacionar as tabelas, eu também posso criar novos cálculos, novos campos nesses dados. Então eu peguei agora a tabela de vendas, eu vou olhar aqui para o campo de descontos e a partir do desconto que foi aplicado, né, que eu consigo ter até uma informação, né, da distribuição desses valores, a gente vai criar um novo campo de percentual de desconto. Então, novo campo calculado, percentual de desconto, e aqui eu tenho as expressões. Então eu tenho, vou escolher o campo diretamente, e eu quero desconto dividido pela receita. Então esse aqui é o meu percentual de desconto, criar campo. Então o Qlik agora criou um campo que vai de 0 a 100%, né? São só os percentuais de desconto. E aqui eu vou aproveitar esse recurso para criar 3 faixas de desconto, ao invés de usar o valor diretamente. Então, eu tenho baixo desconto, eu tenho uma faixa de descontos médios e tenho uma faixa de alto nível de desconto. Então, criei 3 faixas automaticamente, poderia definir também onde é o corte de cada uma delas, e agora já tenho mais um campo dentro do meu modelo, alto, médio, baixo, né? E aqui a distribuição, quantos pedidos, quantas vendas caíram em cada uma dessas faixas. Vamos para a carga de dados. Então vocês viram que é muito fácil trazer tabelas, relacioná-las e até criar novos campos dentro do modelo do Qlik, a partir do gerenciador de dados. Então, nós voltamos para aquelas análises que nós criamos automaticamente a partir do motor de Insights e vamos construir novas análises dentro desse mesmo aplicativo. Comecei com uma nova tela em branco e agora quero análise em torno de receita. Eu simplesmente arrasto esse campo para cá. Então, o Qlik já fez mais análises, agora a gente continua com o motor cognitivo, agora com a recomendação de gráficos. E aqui o Qlik olhou para esse campo de receita e já sugeriu a receita como um campo numérico, que eu fizesse a soma e enxergasse isso com num objeto de KPI.
Agora eu quero entender melhor a receita por cliente, então eu arrasto esse campo para cá. O clique me sugere um gráfico de barras. Eu quero entender mais desse cliente, eu quero saber a quantidade que foi comprada. Então, dois campos, receita e quantidade numéricos, ele entende que é melhor olhar a soma de cada um deles, né? E aí o cliente forma um gráfico de dispersão. Eu vou continuar trazendo campos para cá e o clique vai continuar sugerindo a melhor visualização para cada caso. Trouxe agora o frete, vou jogar para cá também o lucro. Então, 4 campos numéricos se tornaram 4 medidas, uma dimensão de cliente, a visualização, que é esse gráfico de dispersão, e as informações se tornaram eixo X, eixo Y, o tamanho das bolhas e as cores, tudo isso indicado por aqui. Então vocês veem que o motor do clique facilita muito o processo de construção a partir dessa recomendação de gráficos. Vamos olhar um pouco mais como isso acontece. Vou aproveitar essa área de baixo aqui do gráfico. De novo, começar com a receita. Agora eu quero a categoria de produtos. O clique sugeriu um gráfico de barras. Eu quero alternar um pouco disso. Embora o gráfico de barras seja bem relevante, quero olhar isso num mapa de árvore, um gráfico de blocos. Tá? Então você vê que dentro das sugestões eu estou com o modo de assistência ativo, mas eu alternei o tipo de gráfico. Estou olhando para as categorias de produto. Receita por categoria de produto. Vou jogar para cá o nome de produto para fazer um drill dessa informação. Então o clique continua com o mapa de árvore, agora com 2 níveis, categoria e o próprio grupo de produto. Então vocês veem que é muito fácil criar análises, criar visualizações aqui dentro. Vamos continuar com a análise de receita. Eu vou trazer aqui para a tela a receita novamente e vou aproveitar esses campos geográficos que o clique interpretou automaticamente do país e trazer para cá. Quer dizer que agora o clique trouxe soma de receita por país. Mas eu quero ainda mais informação nesse gráfico, eu quero uma nova camada. Então vou desativar aqui o modo de assistências, vou entrar nas camadas, criar uma camada agora de pontos. E nessa dimensão de pontos a gente vai olhar por cliente. Eu quero plotar não só os países, mas também a localização do meu cliente por aqui. Coloquei o cliente. Vou dar um pouco mais de informação para o clique para que ele gere e posicione bem cada um desses clientes. Então eu quero o CEP do cliente, porque isso aqui faz parte da minha base e com isso o clique consegue plotar cada um deles. Só que como a minha empresa é global, eu também vou dizer para o clique qual que é o meu código que identifica o país. Tá, então agora com isso o clique vai posicionar diretamente cada um desses itens. Agora eu quero continuar a minha análise de receitas e a gente vai aproveitar esses campos geográficos que o clique interpretou. Então você vê que ele colocou aqui um mapinha dizendo que ele interpreta isso como uma informação geográfica. Trago o país para cá e o clique gerou automaticamente para mim um gráfico com soma de receitas por país. Mas eu quero incrementar ainda mais esse gráfico. Eu vou desativar o modo de assistências e criar uma nova camada. Uma camada de pontos onde eu vou mostrar a localização de cada cliente. Tá? E aqui eu vou dizer um pouco mais para o clique como ele pode plotar o cliente nesse mapa, já que eu não tenho aqui diretamente as coordenadas. Então eu vou tirar a localização automática, vou dizer para ele que a minha localização é baseada no CEP. Tá? Aqui eu vou alternar esse campo, vou dizer que o campo de localização é o próprio CEP, o CEP é o código postal. E como eu tenho uma empresa global, eu vou dizer também qual é a origem, qual é a localidade de cada um desses steps. Então agora eu tenho o código de país. Tá? Então o clique está
interpretando automaticamente países, estados, cidades e CEPs, e com isso eu já consigo gerar análises geográficas bem interessantes. E aqui eu consigo continuar também atribuindo, né, as regras. Vou criar aqui uma medida para análise desse cliente. Vamos olhar aqui de novo para o lucro bruto e quero a soma de lucro bruto. E agora já defini também a cor para essa análise. Então vocês veem que é bem fácil construir mapas cada vez mais sofisticados dentro do ClickSense. Deixa eu mostrar mais um recurso interessante que a gente tem aqui na interface, que eu vi bastante, né, na experiência de projetos, é que a gente tem uma visualização com bastante informação, como essa que nós criamos. Um outro recurso interessante que eu quero mostrar para vocês, que faz parte do ClickSense de junho, é uma necessidade bastante antiga até, e que eu vejo muito em projeto, é que muitas vezes nós temos uma visualização, né, um gráfico, com bastante informação, e o usuário pede para ter um equivalente numa forma tabular, numa tabela. Então a gente não precisa mais ficar criando um segundo objeto, uma segunda tela para atender essa necessidade. Simplesmente com um clique, botão direito, vou nas opções, exibir dados, e o clique já alterna então para esse modo de visualização de tabela, botão direito, e eu desfaço isso e volto para um modo mais gráfico. Tá? Então, um recurso bem simples, mas que também vai poupar aí bastante tempo e bastante espaço nos nossos projetos. Então, isso que eu queria mostrar para vocês dentro da construção da aplicação dentro do ClickSense. E mais um recurso interessante que a gente tem aqui no Hub. Então nós criamos esse novo projeto, que é o ClickSense de junho, e aqui diretamente do Hub eu consigo publicar esse conteúdo em um stream. Então eu vou mandar ele para o Everyone, e aí esse aplicativo vai estar disponível agora para todos os usuários. Legal, então como mencionei, além das novidades diretamente no ClickSense Enterprise, a gente vai falar um pouco mais das novidades na plataforma como um todo. E uma das mais importantes que a gente tem nesse primeiro momento é a solução multi-cloud da Click, né? Então, imaginem vocês estão com o ClickSense Enterprise no ambiente de vocês, né, on-premises, internamente, e aí vocês querem mais poder, né, de processamento, vocês têm que atender novas demandas, um público cada vez maior. Então, o ClickSense ele é escalável em cloud, tanto na direção da cloud da Click, o Click Cloud, ou vocês podem ter também um ambiente numa cloud externa, como a Amazon, Local Web, assim por diante. E outra novidade interessante é que esse ambiente aqui, nesse ambiente auxiliar, ele pode também ser em Linux, né, atualmente com algumas restrições. Então a Click está avançando para uma tecnologia de microserviços e containers, para o pessoal mais técnico, containers Dockers, com administração, com orquestração com Kubernetes. Então o ClickSense pode ser portado via containers para um ambiente Linux. Então vocês vão ter aqui bastante poder de processamento com custo muitas vezes reduzido. A gente está na primeira fase dessa evolução tecnológica. Nessa primeira fase, quando nós publicarmos uma aplicação na direção dessa cloud em Linux, e o ClickSense não vai poder, a gente não vai poder criar aplicações a partir desse nó do cluster, né? Mas eu tenho todo o poder de análise, de navegação que eu sempre tive. A Click tem um roadmap bastante agressivo, então vocês veem que a cada 10 semanas nós temos um novo lançamento. Então nós tivemos em fevereiro, abril e agora em junho. Né? E o que nós vemos é que nos próximos 2 anos essa infraestrutura, esse ambiente todo vai ficar ainda mais simples de ser administrado e vai funcionar em todas as direções. Então a partir de qualquer nó eu vou poder criar o conteúdo e voltar essa aplicação para o meu ambiente interno on-premises ou mandar para a nuvem da Click. Então as possibilidades, né? Então a escalabilidade que a gente vai ter, a alta disponibilidade vai ser muito intensa. Ainda na versão de junho nós temos 5 novos conectores, tá? Alguns deles ainda em beta. Então temos conectores para plataformas analíticas, né, em torno principalmente de Big Data,
Presto, Apache Stark, Apache Drill e também para bancos de dados, então Apache Phoenix e MongoDB. Bom, espero que vocês tenham gostado das novidades do ClickSense de junho, né? Vocês já estão vendo esse vídeo aqui diretamente no YouTube. Vocês podem se inscrever no canal da Nordica no YouTube e continuar acompanhando aí esse webinar, outros webinars e muitos assuntos através até da nossa playlist. Então, muito obrigado por acompanharem mais esse vídeo e até a próxima.